Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 38. Por Monja Maria Cecília Bage. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao ser apresentado ao povo por Pilatos e condenado à morte. Jesus apresentado ao povo. O governador determinou apresentar-me ao povo, na figura digna de compaixão a qual meus inimigos me haviam reduzido, a fim de que tivessem piedade de mim. Assim como ele próprio havia tido a olhar-me, fez-me levar a uma sacada onde pudesse ser visto por todos. Interveio também e com palavras de compaixão, levantando a púrpura do peito ferido, disse em voz alta: Eis o homem, conforme João 19:5, querendo mediante estas palavras dar-lhes a conhecer que já não havia em mim mais semelhança de homem, por estar todo dilacerado e ferido, reduzido a um estado tal que pouco tempo poderia viver. A tais palavras exclamaram, primeiro os fariseus, depois com eles todo o povo: Tira-o e dá ordem de que seja crucificado. A estas palavras, o governador ficou muito confuso, sem saber o que fazer para libertar-me e não perder a graça deles. Propôs-lhes o infame assassino e homicida Barrabás. Comparou-o comigo, perguntando qual de nós dois queria que fosse libertado, porque na solenidade soltava-se um condenado à morte. O povo mal ouviu a proposta, começou a gritar em alta voz: Viva Barrabás! Morra Jesus Nazareno! O governador ficou muito contrariado por causa da péssima escolha e tornou novamente a perguntar-lhes, com o rosto irado, o que devia fazer de mim, porque sabia que eu era inocente. Então todos começaram a gritar em alta voz, exclamando: Tira-o! Crucifica-o! Crucifica-o! Porque é um malfeitor. Então Pilatos, pensando reabilitar-me, disse-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Em resposta gritaram ainda mais alto, mais do que nunca, e começaram a injuriar-me, dizendo ao governador que não tinha outro rei afora César. De novo toda a turba bradou: Crucifica-o! Conforme Marcos 15, 11, 14, Lucas 23, 18, 21. Os fariseus se impõem. Os fariseus mostraram-se irados para com o governador por diferir tanto a sentença. Disseram-lhe que devia acreditar neles, pois se o Nazareno não fosse um malfeitor, não teria trazido, porque a consciência deles não permitiria que se condenasse um inocente. Pilatos, atemorizado pelas ameaças e as palavras sérias dos fariseus, resolveu pronunciar a sentença, embora soubesse bem que eu era inocente. Mas, voltando-se para o povo, declarou: Não quero ter parte alguma na morte deste inocente, conforme Marcos 27, 24. Eles gritaram que tomavam sobre si toda a culpa e que o meu sangue caísse sobre eles e sobre os seus filhos. Declararam isto para obter que o governador os satisfizesse e com maior liberdade me condenasse à morte. Então Pilatos deixou-se vencer, para mostrar que não tinha parte alguma em minha morte. Lavou as mãos. Depois pronunciou a sentença condenatória, a morte de cruz, embora conhecesse claramente minha inocência. Escreveu, portanto, a sentença, depois leu-a ao povo. Todos estavam escutando com muita atenção. Terminada a leitura, foram tantos os gritos, as vaias, as palmas, os saltos de alegria que deram, que chegaram ao auge da satisfação. Gritaram: Viva o procurador! Todos louvavam-no, especialmente os fariseus, chamando-o homem prudente que, tendo antes examinado bem a causa, enfim, reconheceu inteiramente minha culpabilidade e me condenou conforme merecia. Muitos deles, para expandir sua alegria, abraçavam-se uns aos outros, dizendo: Por fim, obtivemos nosso intento. Oh, que sorte a nossa! Oh, que consolação tivemos neste dia! Agora sim viveremos tranquilos, felizes e contentes, porque não existirá mais quem nos perturbe a nossa paz. Ai, Deus do céu, sorte que os cristãos estavam por aí, né, gente? Amargura de Jesus e súplicas. Durante tudo isto, mantive sempre o rosto sereno, os olhos fixos no chão,
a mente e o coração voltados para o Divino Pai e para todos os meus irmãos em favor dos quais tanto padecia e orava. Ah, esposa minha, quão grande foi a amargura do meu coração em meio de tudo isso e que até agora eu contei. Quanta dor, quanta pena, quanta angústia e tristeza ao ver as ofensas ao Divino Pai, a perfídia e o ódio dos escribas e dos fariseus e de todo o povo, tão beneficiado por mim, tão amado, por cuja salvação padecia tanto. Mas eles não queriam servir-se de minha tão grande bondade, embora mediante aquilo que lhes ensinara e os benefícios feitos a eles, pudessem se tornar todos perfeitos e santos. Minha humanidade experimentou angústias, quando Pilatos me conduziu à presença de todo o juntamento. Voltado para o Pai, pedi-lhe ajuda para sofrer tudo o que aí me aconteceria. Ofereci-me pronto a subir ao patíbulo, a fim de que todos vissem o amor que lhes dedicava até sofrer tão grandes penas pela salvação deles. Tendo chegado à sacada, convidei todos os meus irmãos a me contemplarem, e enquanto o povo gritava, tira-o e condena-o à morte, via todos que unir-se-iam a eles e me desprezariam a ponto de nem sequer quererem ver-me, nem ouvir-me contar quanto havia sofrido por sua salvação. Por isto, senti grande amargura. Meu coração ficou ferido ainda mais por outra dor, porque os recursos encontrados por Pilatos para libertar-me reverteram todos em máxima desonra e tormento. Então, apresentaram-se-me à mente todos aqueles aos quais o Divino Pai dispensaria sempre novas luzes e novas graças de salvação, de que se serviriam para ofendê-lo e agravar ainda mais as culpas de suas almas, para uma condenação mais grave por causa do mau uso que delas fariam. Ao ver, pois, que aquele povo ingrato não tinha compaixão alguma de mim, senti profunda amargura, porque apresentaram-se à minha mente quantos jamais teriam o mínimo sentimento de dor relativo às minhas penas, sabendo que eu tinha padecido tanto em seu favor. Não fariam conta alguma, nem tampouco se voltariam para mim em ato de compaixão. Por isso, dirigi-me a eles dizendo, cruéis, ingratos, padeço tanto por vós, e vós nem sequer volveis um olhar para mim, nem tendeis compaixão alguma de minhas penas. Voltado para o Pai, pedi-lhe que os iluminasse, fizesse com que caíssem em si e conhecessem a própria ingratidão. Vi que o Pai o faria, e que em consequência alguns se arrependeriam, e depois de reconhecerem claramente quanto padeci por seu amor, teriam alguma compaixão de minhas penas e aproveitariam o benefício. Dei graças ao Pai, senti, no entanto, amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam de tudo. Tendo-me confrontado o governador com o iníquo e infame Barrabás, meu coração experimentou grande amargura e minha humanidade suma confusão. Vi que muitos dos meus sequazes seriam tratados de igual modo. Senti pena ao verificar que seriam os inocentes tidos por maus e perversos, e muitos haveriam de compará-los aos ímpios, por desconhecerem-se-lhes as virtudes, que em geral está oculta aos olhos dos homens. Por isso, voltado para o Pai, pedi-lhe conceber luz a todos, a fim de que seja conhecida a bondade e a virtude das almas justas. Vi que o Pai o faria, e muitos as conheceriam, embora a maioria abusaria dessa luz e teria os bons por gente má. Vi, porém, que o Pai muitas vezes haveria de permiti-lo, para que os bons tenham a ocasião de merecer e de imitar-me também nisto. Ao ouvir, pois, o povo escolher a libertação de Barrabás, julgando minha pessoa mais indigna e merecedora de morte do que o infame Barrabás, podes calcular, esposa minha, quão grande foi a minha dor e quanta amargura sentiu meu coração. Então apresentaram-se-me à mente todas as almas que nisto imitariam os ímpios hebreus, pospondo minha pessoa às suas satisfações, ao pecado, à iniquidade. Ouvia também gritar, se não com palavras, ao menos com os fatos: morra Jesus Nazareno e viva o pecado, morra o justo e viva o ímpio, isto é, morra a honra, a glória de Deus, a justiça de Deus, e viva a nossa satisfação malvada. Quanta dor, quanta pena sentia meu coração por causa desses iníquos. Voltando-me para o Pai, supliquei-lhe, pela angústia e a dor que sentia, se dignasse iluminá-los, a fim de reconhecerem seu grave erro,
a péssima eleição feita e a ofensa de Deus. Vi que o Divino Pai não deixaria de dar-lhes luz e todos os auxílios necessários para se emendarem, e que muitos aproveitariam, reconhecendo seu erro e emendando-se, convertendo-se. Por isso, tributei graças ao Divino Pai. Senti, contudo, amargura ao verificar o grande número dos que abusariam delas, persistindo no erro, e porque sentia pena assaz grande, desejando que a glória e a honra do Pai fossem antepostas a todas as suas satisfações. Pedi-lhe de novo por todos aqueles obstinados, a fim de que lhes desse maior luz e mais potente graça e auxílios. Vi que o Pai satisfaria meu pedido, e por esta razão alguns se arrependeriam. Rendi graças ao Pai. Senti, no entanto, assaz profunda amargura ao ver que muitos abusariam também destas. Apresentava-se-me, então, de novo à mente a outra proposta feita acerca de minha pessoa e o gênero humano. No divino conselho, isto é, se convinha deixar perecer o mundo imerso no pecado, ou se devia minha pessoa, isto é, o Verbo eterno, encarnar-se, padecer e morrer para resgatar e salvar o mundo perdido. Pospondo minha pessoa ao gênero humano, escolhi padecer e morrer, para que o gênero humano se salvasse e fosse redimido. Vendo então que os homens se mostravam tão ingratos, para com tanta caridade, tanto amor, e comparando minha amorosa escolha com aquela péssima feita por eles, de um infame ladrão e assassino a ser libertado em vez de mim, experimentei grande pena e amargura. Voltando-me para o Pai, supliquei-lhe perdoasse a todos esses ingratos, em virtude de minha dor, e dirigindo-me a eles, queixei-me de sua extrema ingratidão e falta de correspondência a tanta caridade e a tanto amor. Pedi ao Pai os iluminasse, dando-lhes a conhecer a ingratidão com que correspondiam ao meu infinito amor. Vi que o Pai os iluminaria e muitos, devido a essa clara luz, haveriam de se emendar, de se converter, de conculcar a culpa, antepondo em tudo a glória e a honra divinas, e deixando viver em suas almas a graça e morrer o pecado e a iniquidade. Por isso, rendi graças ao Pai, suplicando-lhe continuar a dar-lhes luz e auxílios especiais. Experimentei, porém, grande amargura ao ver a multidão de quantos abusariam e desprezariam as luzes divinas, permanecendo na dureza e na ingratidão. Em favor deles, roguei de novo ao Divino Pai, com grande instância, dar-lhes maiores luzes e graças. Vi que o Pai o faria, e em consequência alguns se emendariam, se converteriam. Rendi graças ao Divino Pai e supliquei-lhe conceder-lhes nova graça, para ficarem firmes no bem por eles conhecido e escolhido. Vi que o Pai a daria, e agradeci-lhe também por parte deles. Senti, no entanto, maior amargura ao ver todos aqueles que abusariam das novas luzes para eles impetradas, persistindo na obstinação e suma ingratidão. Em consequência, pereceriam miseravelmente. Ao ver depois serem os escribas e os fariseus presentes, os que, por maus exemplos e malvadas persuasões, pervertiam todo o povo, atraindo-o ao seu péssimo partido, porque eram os primeiros a gritar e com eles concordava o povo. Vieram-me à mente todos os chefes maus e indignos do grau que ocupam, os quais, por maus exemplos e péssimas persuasões, perverteriam o povo ou seus sequazes e as pessoas que lhe serviam, que eram ignorantes e vis. Senti grande amargura e pedi ao Divino Pai dar-lhes luzes e manifestar proceder deles em boa parte o mal praticado pelo povo. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a dita luz. Está muito sério isso aqui. Senti grande amargura e pedi ao Divino Pai dar-lhes luzes e manifestar proceder deles em boa parte o mal praticado pelo povo. Então, que o povo não ia ser culpado, mas que ia ser manifestar o proceder das autoridades, né? Então, é muito grave. Então, eu quis até parar, porque é importante isso. Por ela, alguns cairiam em si e, reconhecendo o próprio erro, converter-se-iam. Rendi graças ao Divino Pai. Experimentei, no entanto, amargura ao ver a multidão daqueles para os quais a graça seria vã. Vendo
que por causa deles muitos pereceriam, voltei-me de novo para o Pai e supliquei-lhe tornar a iluminar-lhes o coração com misericórdia, mediante luzes mais potentes e estímulos valorosos no coração. Vi que o Pai o faria, e em consequência alguns se arrependeriam. Por isso, rendi afetuosas graças ao Pai. Senti, porém, amargura, quão grande amargura, ao ver a multidão dos que, à imitação dos escribas e dos fariseus, persistiriam na obstinação e dureza, quais cegos voluntários, cegos que gostam de ser cegos, até mesmo em meio a tanta luz. Ao ver que o governador Pilatos, apesar de me conhecer e haver me declarado inocente, deixara-se induzir a condenar-me como réu e malfeitor, e declarava não ser responsável por minha morte. Lavando as mãos, apresentaram-se-me à mente todos aqueles que cometem o mal por fatos e por palavras declaram-se inocentes. Pessoas que fazem mal pelos atos que fazem, mas nas palavras se diz inocente. Isto é, agem de tal modo que danificam o próximo e depois por palavras dele se compadecem e o defendem. Pedi ao Divino Pai iluminasse esses cegos, estultos e mesmo maliciosos para conhecerem seu erro. Vi que o Pai o realizaria e alguns aproveitariam e, tendo reconhecido seu erro, se emendariam, se converteriam e fariam penitência pelo mal causado ao próximo. Por isto, tributei graças ao Divino Pai. Senti, no entanto, amargura ao ver a multidão dos que permaneceriam em seu erro, por abusarem das luzes divinas e da graça. Vi todos os juízes que, por persuasão dos malignos e perversos, pronunciariam a sentença contra os inocentes. Por causa deles, experimentei profunda dor e amargura, e supliquei ao Divino Pai os iluminasse, dando-lhes a conhecer o grande mal que cometem. Vi que alguns, reconhecendo seu erro, fariam penitência e se converteriam. Senti, porém, amargura ao ver o grande número daqueles que, abusando das luzes divinas e desprezando a graça, permaneceriam em seu erro. Tendo-me voltado para o Pai, supliquei-lhe por todos os inocentes, que por juízes ímpios seriam condenados como réus, a fim de que lhes desse graça, auxílios especiais para sofrerem a injustiça e a condenação com paciência, a minha imitação. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a dita graça. Vi também um grande prêmio preparado para eles. Dirigi depois uma súplica assaz insistente ao Pai, para que no mundo se exercesse a justiça com retidão. Fossem punidos os réus de acordo com os respectivos delitos e libertados os inocentes. Vi que muitas falhas haveriam em relação a isto, e senti grande dor e amargura. Supliquei de novo ao Divino Pai, iluminasse todos os que administram a justiça, dando-lhes a conhecer as estritas contas que deverão prestar no tribunal da justiça divina. Vi que o Pai não deixaria de conceder-lhes claras luzes, vendo todos os que aproveitariam, rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver o grande número daqueles que delas abusariam, e a sentença de morte eterna preparada para eles. Enquanto foi lida ao povo a minha sentença de morte, ao ver a simulada alegria de todos, digo simulada porque seu coração não estava contente, mas inquieto, apresentou-se-me à mente a funesta sentença de morte eterna, que eu mesmo fulminaria contra as almas réprobas e vã, e fingida alegria que mostrariam os espíritos infernais. Então, meu coração ficou imerso num mar de amargura e de dor. Sofri toda a pena que sentiria depois ao condená-las. Voltando para o Divino Pai, disse-lhe: ó Pai amantíssimo, considerais a dor e a amargura que sofro ao ver que eu mesmo deveria fulminar a sentença de morte eterna contra as almas que redimi com tanto sangue e para as quais, com tanta angústia e padecimentos, eu merecia a eterna felicidade para elas. Esta dor agora me traspassa o coração. Dirigindo-me às almas réprobas, que tinha todas presentes no coração, queixei-me assaz. É possível, infelizes e insensatos, dizia-lhes, que quereis à força arrancar-me a sentença de morte para vocês?
Dizei, pois, o que posso fazer para salvar-vos. E vós, infelizes, quereis abusar de tudo. Ah, cai em vós, miseráveis, voltai, reconhecei vosso erro, tornai agora a vosso juiz, que é o Pai amoroso, que está pronto a abraçar-vos. Retornai ao Pai. Retornai, filho pródigo, ao Pai. Reconhecei vosso erro. Tomai agora o Pai de volta. Está pronto a abraçar-vos. Não vos deixei enganar pelos inimigos infernais, nem obcecar por vossas culpáveis paixões e afetos desregrados. Dirigi os olhares para mim e veja como me custou caro. Então, se você que está no pecado, se você que já pecou muito, você que está achando que Jesus, por tudo que você ouviu desse livro da vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que você ouviu, as coisas abomináveis que Jesus detesta, se você acha que você não é agradável a Ele, por favor, isso é a culpa que está correndo você. Essa culpa é o que vai te levar para o inferno, que vai te fazer desesperar como Judas. Então eu precisava falar isso nesse trecho, gente. Por favor, por mais indigno que você se ache, não deixe o sangue de Jesus cair em vão. Não deixe que se perca. Uma gota de sangue de Jesus, não deixe. Volte agora, faça a penitência. Se converta, reconheça seu erro. Você fez errado, você entendeu tudo errado, você pecou até hoje, você fez coisas terríveis, você acusou os cristãos. Não importa o que você fez, você injuriou Jesus. Você fez coisas terríveis. Faça penitência. Não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que as pessoas vão pensar. O que importa é você não deixar desperdiçar as graças e as bênçãos que Deus está deixando cair sobre você, para você se converter. Volta ao coração a Jesus. Ele te perdoa de tudo. Se você fosse Judas e tivesse traído ele está te dizendo, eu perdoo você. Eu perdoo você. Não se mate, não se entregue, não se force. Não faça violência para se perder. Faça violência a si mesmo para se converter, para se penitenciar dos seus erros, dos seus pecados. Vai à penitência. O que é a penitência? A reparação. Conserta aquilo que você fez errado. Ah, mas eu não consigo trazer, não consigo refazer as coisas que eu já fiz, eu já matei, eu não... Faz a reparação. Pede perdão para as pessoas que você ofendeu. Vai atrás das pessoas, arrepende-se. Escreve uma história, escreve um livro dizendo o quanto você está arrependido das coisas que você fez. Do encontro que você está fazendo com Jesus. Isso é penitência, colocar sua cara para bater. Reconhecer que Cristo é o Senhor, hoje em dia, é uma penitência. Voltar atrás nas suas atitudes é uma penitência gigantesca. Jejuar, deixar de comer, tem muitas penitências que você pode fazer. Então vai atrás delas, vai atrás delas. Não deixe que a culpa corroa o seu coração. Eu vou continuar. Reconhecei vosso erro, retornai agora ao vosso juiz, que é um Pai amoroso, está pronto a abraçar-vos. Não vos deixeis enganar pelos inimigos infernais, nem obcecar por vossas culpáveis paixões e afetos desregrados. Dirigi os olhares para mim e vede como me custa caro a vossa salvação eterna, e quanto sofro para libertar-vos da morte eterna. Fiz então estes convites a todas as almas culpadas que queriam se condenar, achando que mereciam a condenação. Propus-me dirigi-los a todos os corações e com muita eloquência fazer ouvir a todas elas amorosos e doces chamados. Vi que muitos as aproveitariam e se converteriam ao caminho da verdade. Por elas dei graças ao Divino Pai. Senti, porém, grande amargura ao ver o grande número infinito daqueles míseros que abusariam de tudo e queriam ficar sempre surdos às minhas palavras e aos meus doces convites. Remorso de Pilatos. Depois da leitura da minha sentença de morte, o governador Pilatos deixou-me nas mãos dos servos da justiça, a fim de que me conduzissem para fora, porque os escribas e os fariseus com todo o povo esperavam-me com impaciência, não podendo mais suportar a dilação de minha morte. Retirou-se o governador em parte satisfeito por causa dos aplausos dos escribas e dos fariseus e de todo o povo, mas em parte com o coração amargurado por conhecer claramente o grande mal praticado de condenar à morte tão infame um inocente.
por instigação de gente maligna e apaixonada, quais eram os fariseus, que ele bem conhecia. Em consequência, ficou em grande tristeza e com temor de sobrevir-lhe o castigo, como depois realmente aconteceu. Na pessoa de Pilatos, via todos que depois de terem feito o mal, sentem pena por saberem que erraram, mas a imitação de Pilatos, ao invés de se converterem, se retiram e a considerar o mal cometido. Fazem pouco do que fizeram, sem se converterem nem se arrependerem. Persistem em sua tribulação esperando o castigo, o qual não tarda muito a sobrevir. Supliquei ao Divino Pai iluminasse esses inconsiderados, a fim de que, conhecendo terem errado, se convertam e reconhecendo ao Pai das misericórdias, recorrendo ao Pai das misericórdias, façam penitência do mal cometido e não fiquem presos no desespero. Vi que o Pai lhes concederia luz e alguns a aproveitariam. Por isto, rende graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver grande número dos que permaneceriam no erro. Ai, que dor! Voltado de novo para o Divino Pai, pedi-lhe que, depois de ter inclinado a cabeça e recebido de boa vontade a sentença de morte, mostrando-me em tudo e por tudo obediente aos seus decretos divinos, morrendo de bom grado pela salvação do gênero humano, se dignasse, em virtude dessa pronta obediência, conceder luz a todos os meus irmãos e sequazes, para que inclinem a cabeça e obedeçam em tudo e por tudo aos preceitos divinos e conselhos evangélicos, deixados por mim, para que, cumprindo a lei divina, se tornem dignos da recompensa eterna. Pedi-lhe outro sim dignar-se dar-lhes graça e ajudas especiais, a fim de que pudessem fazê-lo. Vi que o Pai não deixaria de atender-me e que muitos aproveitariam, inclinariam a cabeça e obedeceriam às ordens divinas. Rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver a multidão dos que abusariam e que jamais viriam a obedecer às ordens divinas. Por esses transgressores obstinados, pedi de novo ao Pai, com grande instância, os iluminasse e lhes infundisse fortes estímulos nos corações. Vi que, mediante essa nova graça, alguns se converteriam e obedeceriam de boa vontade e inclinariam a cabeça diante dos preceitos divinos. Por estes rendi graças ao Divino Pai. Vi, no entanto, a multidão dos transgressores obstinados, que, apesar das luzes e graças do Divino Pai, nunca se renderiam, persistindo na dureza e obstinação. Por causa deste, senti suma amargura. Supliquei-lhe ainda desse a todos os meus sequazes uma graça particular, a fim de aceitarem todas as coisas contrárias a diversas das mãos divinas. Isso é muito importante, gente, presta muita atenção nesse trecho, gente. Supliquei-lhe ainda desse a todos os meus seguidores uma graça particular, a fim de aceitarem todas as coisas contrárias e adversas das mãos divinas, sem olhar a criatura, sem olhar para a pessoa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu chefe, para o seu amigo da escola, para o seu colega do serviço, faculdade, da rua, vizinho. Não olhe para a criatura que o faz sofrer, mas a divina disposição que permite, a divina vontade que permite tudo, até o mal, né? Até o mal, até a injustiça, para o bem e proveito das almas. Vi que o Divino Pai lhes daria a dita graça e muitos aproveitariam. Obrigado, Senhor, faça que eu consiga aproveitar, eu preciso disso. Por isso, rendi graças. Experimentei, porém, amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam dela, nunca se dispondo a receber tudo das mãos do Divino Pai. Agindo assim, não adquiririam mérito algum, mas antes mesmo seria de grande detrimento para suas almas. Estes causavam ao meu coração grande dor e amargura. Então, olha, a gente dá dor e amargura quando a gente fica bravo com as coisas que acontecem ruim com a gente, né? Batendo no peito para não acontecer, bravo. Exortação à esposa. Ouviste, esposa minha, meus padecimentos e como me comportei tanto diante do Divino Pai. Quanto de meus irmãos procura imitar-me,
Ouviste a péssima opção do povo hebreu, pospondo minha pessoa ao iníquo Barrabás. Por isto, fica bem atenta. Procura em todas as coisas escolher sempre o mais perfeito e antepor em tudo e por tudo a glória e honra divinas. Toma isto a peito. Olhe, odeia o pecado e dele foge, afastando-o para longe de ti, a fim de que minha graça, meu amor reine em ti. Morra em ti o iníquo Barrabás, e viva eu sempre em ti. Com isso quero dizer-te que ao aproximar-se de qualquer momento a culpa de ti, querendo entrar em tua alma, deves matá-la. Isto é, expulsá-la imediatamente. Tá vendo, gente? A culpa, ai, eu fiz aquilo, ai, eu sou terrível, ai, eu não sei o quê. Nossa, se a gente pensa nisso 24 horas por dia, gente. É uma coisa que vem muito na cabeça. Então, se a gente não mandar isso embora, a gente fica remoendo aquilo e a gente não busca as luzes de Deus. Então, vamos lá, vou ler de novo. Morra em ti o iníquo Barrabás, e viva eu sempre em ti. Com isto quero dizer-te que ao aproximar-se em qualquer momento a culpa de ti, querendo entrar em tua alma, deves matá-la, isto é, expulsá-la imediatamente. Assim eu viverei sempre em ti com minha graça. Ouviste minha pronta obediência em aceitar a sentença de morte ignominiosa. Não sejas diferente de mim. Obedece perfeitamente às ordens de teus superiores e muito mais aos preceitos e conselhos divinos. Não faltes nunca à obediência, a não ser em caso de grave necessidade, porque tendo feito o voto, deves com maior exatidão praticar esta virtude, no caso da obediência para os religiosos, né, que fazem o voto de obediência. Recebe, enfim, todas as coisas que te sucedem, tanto prósperas como adversas, das mãos do teu Pai Celeste. Então, está continuando aqui aquilo que eu já tinha falado. Recebe, enfim, todas as coisas que te sucedem, tanto prósperas como adversas, das mãos do teu Pai Celeste, agradecendo-lhe sempre, tanto pelo bem quanto pelo mal. Tanto pelo bem quanto pelo mal. Desemprego, doença. Tem que agradecer. Uau! Estando seguro de que o Pai te ama muito e tudo o que Ele faz, dispõe acerca de ti, faz com amor paterno, para o bem e proveito da tua alma. Procura, pois, mostrar-te minha seguidora e fiel esposa. É o que pede para nós.